recém-formada em administração. Me vi de volta à casa da minha infância. Sou Ana, tenho 22 anos e, honestamente, não planejava voltar a morar com meus pais, mas aqui estou eu. A busca por emprego não demorou muito. Felizmente, em uma semana, consegui uma posição na Davidson Marketing, com um salário decente e bônus por desempenho promissores. Naquela noite, enquanto comia o bolo de carne da mamãe, compartilhei minhas boas notícias. Meu plano era ficar aqui por cerca de 3 meses, economizar um dinheiro e, depois, alugar meu próprio apartamento. O tilintar dos garfos contra os pratos cessou abruptamente. Mamãe e papai trocaram um daqueles olhares que sempre significavam problemas à vista. Mamãe largou o garfo. Ana, você sabe que só posso trabalhar meio período na biblioteca por causa dos meus problemas nas costas. Papai pigarreou. E as coisas não estão boas na fábrica. Há rumores de demissões. Poderíamos realmente usar sua ajuda com as contas, mamãe acrescentou suavemente. E você não precisaria pagar aluguel aqui. Faz mais sentido, não faz? Fiquei olhando para meu prato de bolo de carne pela metade, sentindo-me presa. Eles tinham razão, mais ou menos. Afinal, eram meus pais. Acho que poderia ficar mais um tempo. A vida entrou em uma rotina depois disso. Eu ia trabalhar, voltava para casa, ajudava com as contas, e mamãe garantia que o jantar estivesse sempre na mesa. Parecia tudo bem, gerenciável, até o último fim de semana. Foi quando minha irmã, Sarah, apareceu com o marido, Mike, e seus filhos, Emma e Lucas. A mudança nos meus pais foi como se alguém tivesse apertado um interruptor. Oh, meus anjinhos preciosos! Mamãe exclamou ao pegar Emma, de 4 anos, no colo, enquanto papai colocava Lucas nos ombros. Sarah, querida, você está maravilhosa. Como estão as coisas? Conte-nos tudo sobre o que tem feito. Fiquei na porta, observando meus pais se derreterem pela filha mais velha e sua família perfeita. O jeito como se agarravam a cada palavra dela, perguntando detalhes sobre as coisas mais banais, como andava o jardim, quais palavras novas Lucas tinha aprendido, como estava indo o clube do livro. Eles nunca demonstraram esse nível de interesse na minha vida, nem mesmo quando entrei para a lista do reitor ou ganhei o prêmio de liderança da escola de negócios. Ana, seja um amor e traga café. Mamãe gritou por cima do ombro, sem nem olhar para mim, enquanto balançava Lucas nos joelhos. Naquele dia, sentada na cozinha, ouvindo as risadas da minha família vindas da sala de estar, não pude deixar de pensar que sempre foi assim. Sarah, 7 anos mais velha do que eu, sempre foi a estrela do nosso show familiar. Enquanto isso, eu era apenas o elenco de apoio. Lembrei-me de quando tinha 11 anos, sentada na mesma mesa da cozinha, mostrando meu boletim impecável para a mamãe. Ela mal olhou antes de voltar à conversa com Sarah sobre inscrições para a faculdade. Que legal, Ana disse distraída, acenando para mim. Sarah, querida, quais universidades estão no topo da sua lista? Aqueles anos foram todos sobre as conquistas de Sarah no ensino médio. Cada conversa no jantar girava em torno das notas dela, das atividades extracurriculares, dos preparativos para a faculdade. Eu apenas sentava ali, comendo minhas ervilhas, enquanto mamãe e papai absorviam cada detalhe das aulas avançadas e excursões universitárias de Sarah. Tudo mudou ainda mais dramaticamente quando ela foi aceita na faculdade. Eu tinha 11 anos e ainda me lembro daquele jantar como se fosse ontem. Estamos tão orgulhosos de você, querida, mamãe exclamou, com lágrimas nos olhos. Vamos fazer isso acontecer, não é, Robert? Papai assentiu solenemente. Vamos fazer um empréstimo estudantil. Nossa Sarah merece a melhor educação possível. Uma semana depois que Sarah partiu para a faculdade, meus pais me chamaram para um tipo diferente de conversa. Ana disse papai, com um tom sério, precisamos apertar os cintos por um tempo. Os pagamentos do empréstimo e as despesas da faculdade de Sarah eram significativas. Foi então que as coisas realmente mudaram. Enquanto meus colegas de classe ganhavam celulares novos todo ano, eu fiquei com meu velho telefone flip até ele literalmente quebrar. Quando eu precisava de roupas novas, íamos a brechós em vez de lojas convencionais. Todos os presentes de Natal se tornaram itens práticos, como meias e material escolar. Mas, por mais apertado que fosse o orçamento, meus pais nunca se esqueciam de enviar dinheiro para Sarah. Sua irmã precisa se concentrar nos estudos, mamãe dizia, enquanto preenchia mais um cheque. Não podemos deixá-la estressada com dinheiro.
Aprendi minha lição cedo. Aos 15 anos, entrei em todos os clubes e competições acadêmicas que conseguia encontrar. Ficava acordada até tarde estudando, não apenas para tirar boas notas, mas para alcançar a perfeição. Escrevi redações para concursos de bolsas de estudo até minhas mãos ficarem com câimbras, porque eu sabia que não haveria empréstimos estudantes para mim. Se eu quisesse ir para a faculdade, teria que ser com bolsa integral. E consegui. Fui aceita na Universidade Estadual com uma bolsa completa. Ainda me lembro da expressão de alívio no rosto dos meus pais quando contei que eles não precisariam gastar um centavo com minha educação. Enquanto isso, Sarah se formou, conseguiu um emprego em Brighton e rapidamente se casou com Mike, seu namorado da faculdade. Em 2 anos, tiveram Emma e, pouco depois, Lucas. Meus pais estavam nas nuvens. A filha perfeita havia formado a família perfeita. Agora, todas as visitas mensais seguiam o mesmo padrão. Sarah e Mike chegavam com as crianças e, antes que eu pudesse sequer dar um oi direito, Sarah já estava planejando seu fim de semana. Ana, você cuida da Emma e do Lucas enquanto a gente sai para fazer compras, né? Dizia, sem realmente perguntar. Mike e eu mal temos tempo sozinhos hoje em dia. Nas primeiras vezes, tentei sugerir que nossos pais poderiam ficar com as crianças. Oh, querida, mamãe dizia, esfregando as costas. Você sabe que é difícil para mim acompanhar crianças pequenas, e seu pai precisa descansar nos fins de semana. E foi assim que passei mais um sábado assistindo Frozen pela 100ª vez com Emma, enquanto Lucas tentava colorir as paredes do meu quarto. Sarah e Mike estavam almoçando com amigos, e nossos pais mexiam no jardim, ocasionalmente espiando para perguntar se eu precisava de alguma coisa, como se estivessem me fazendo um favor. Tentei me consolar com o pensamento de que era só um fim de semana por mês. Apenas um fim de semana sendo a babá confiável e gratuita enquanto todos os outros viviam suas vidas. 1 ano se passou nesse ritmo de cuidar das crianças e pagar as contas. Eu quase tinha me acostumado. Quase. Então, veio o telefonema que virou minha vida já complicada de cabeça para baixo. Eu estava lavando a louça depois do jantar quando ouvi o telefone da mamãe tocar na cozinha. Sarah? Oh, querida, não chore. Me conta o que aconteceu. Através dos soluços, Sarah explicou que a empresa de Mike tinha falido de repente. Eles não conseguiam mais pagar o aluguel e não tinham economias. A gente, talvez, poderia ficar com vocês por um tempo? A voz de Sarah estava tão alta que consegui ouvir claramente do outro cômodo. Mas é claro que podem, mamãe exclamou, sem nem hesitar. Vamos dar um jeito. Meu estômago revirou. Dei um passo à frente, limpando a garganta. Se eles estão se mudando para cá, talvez esse seja um bom momento para eu finalmente ter meu próprio apartamento. Você pensaria que eu tinha sugerido colocar fogo na casa. Mamãe me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Ana, não seja ridícula, tem espaço para todos. Mas somos uma família, papai disse, firme, e famílias ficam juntas. Ficamos juntos nos momentos difíceis. Eles chegaram no fim de semana seguinte com 3 carros cheios de pertences. Passei a manhã de sábado mudando minhas coisas para o que antes era o depósito da casa. Esse novo quarto era o menor de todos, mal grande o suficiente para uma cama de solteiro e uma comoda. Meu antigo quarto, que tinha o dobro do tamanho, virou o berçário das crianças. As crianças precisam de espaço para brincar, mamãe disse, como se isso fosse óbvio. Emma, agora com 5 anos, e Lucas, com 3, tratavam a casa inteira como se fosse seu playground particular. Corriam pelos corredores, gritando e rindo, enquanto Sarah assistia TV no volume máximo ou fazia chamadas apressadas com as amigas, reclamando sobre como essa transição era difícil para ela. Emma, Lucas, falem baixo, eu gritava, quando eles invadiam meu quarto pela 10ª vez, espalhando meus papéis de trabalho por toda parte. Eles só estão brincando, Sarah respondia, desdenhosa, sem nem tirar os olhos do celular, não seja tão rabugenta. Depois do trabalho, tudo que eu queria era relaxar, talvez ler um livro ou assistir algo no meu laptop. Em vez disso, tudo que eu ouvia eram as paredes finas transmitindo repetidamente Baby Shark, acompanhadas pelo som incessante de pezinhos correndo para lá e para cá, e pelas gargalhadas altas de Sarah, presa a algum programa de TV. No andar de baixo, Mike passava os dias supostamente procurando emprego, mas na maior parte do tempo eu o via sentado à mesa da cozinha,
rolando o celular com uma expressão preocupada. O mercado de trabalho está difícil agora, ele dizia sempre que alguém perguntava, mas tenho certeza de que algo vai aparecer em breve. Deitado na minha cama minúscula todas as noites, olhando para o teto, eu me perguntava como tinha deixado minha vida chegar a esse ponto. Mas, toda vez que pensava em mencionar novamente a ideia de me mudar, lembrava da reação dos meus pais e ficava em silêncio. A primeira conta de luz depois da mudança da família de Sara me atingiu como um soco no estômago. Fiquei parado na cozinha, olhando para os números. O valor era quase o dobro do que eu costumava pagar. A conta de água tinha disparado, sem falar na luz e no aquecimento. Olhando para minha conta bancária, percebi que meus sonhos de economizar para meu próprio apartamento estavam evaporando rapidamente. Naquela noite, no jantar, decidi falar sobre isso. Então, sobre as contas de luz comecei, empurrando as ervilhas no prato. Elas dobraram desde o mês passado. Eu não posso continuar pagando tudo sozinho. Está consumindo quase todo o meu salário. O garfo de Sara bateu no prato. Você está sério reclamando de dinheiro agora, quando Mike e eu perdemos tudo? Eu não estou reclamando, só acho que precisamos encontrar uma maneira justa de... Eu não acredito no quão egoísta você está sendo. A voz de Sara se elevou. Estamos passando pelo momento mais difícil das nossas vidas. E tudo com o que você se importa é dinheiro? Sara está certa. Ana, mamãe interveio rapidamente. Família ajuda família. É isso que fazemos. Papai assentiu solenemente. Sua irmã e Mike precisam do nosso apoio agora. Esse não é o momento para ficar contando centavos. Olhei para o meu prato, engolindo todas as palavras que realmente queria dizer. Bom, não adiantava. Uma semana depois, Mike finalmente conseguiu um emprego em uma seguradora. O salário era menor do que no seu trabalho anterior, mas pelo menos era alguma coisa. Eu pensei que talvez as coisas começassem a melhorar. Eu estava errada. É tão difícil ficar sozinha com as crianças o dia todo. Sara começou a reclamar quase imediatamente. Mike sai às 8 horas e não volta até às 18 horas. Eu nunca tenho uma pausa. Então começaram os pequenos pedidos. No começo, eram favores simples. Ana, você poderia cuidar das crianças por 1 hora enquanto eu corro até a loja? Ana, você se importaria de ficar de olho nelas enquanto eu tomo banho? Antes que eu percebesse, esses pequenos favores tinham se transformado em algo muito maior. Eu chegava do trabalho e encontrava Sara já arrumada para sair. Oh, que bom que você chegou, ela dizia, pegando a bolsa. Mike e eu estamos indo jantar com amigos. Emma e Lucas já lancharam, mas vão precisar de jantar em 1 hora. Voltamos às 22 horas. Os fins de semana se tornaram meu pesadelo pessoal. Na sexta-feira à noite, Sara e Mike anunciavam casualmente seus planos: uma ida ao shopping, um almoço com amigos, um encontro no cinema, e lá ficava eu, cuidando das crianças por horas. Mamãe e papai, convenientemente, começaram a visitar parentes com mais frequência, geralmente desaparecendo logo depois que Sara e Mike saíam. E assim, fim de semana após fim de semana, eu tentava impedir Emma de rabiscar as paredes enquanto Lucas tinha mais um acesso de raiva porque eu cortei o sanduíche dele do jeito errado. Eu passava meus sábados recolhendo brinquedos, fazendo macarrão com queijo e assistindo as mesmas animações repetidas vezes. No domingo à noite, eu estava exausta, a casa, uma bagunça, e ainda precisava preparar o jantar para todos. Depois de um fim de semana particularmente cansativo, finalmente criei coragem para falar. Eu preciso conversar com vocês, disse, largando o garfo na mesa. Todos olharam para mim. Eu estou muito cansada. Essa situação com as crianças não está funcionando para mim. A cabeça de Sara se levantou num instante, os olhos se estreitaram. O que você quer dizer com não está funcionando? Você está dizendo que não quer passar tempo com seus próprios sobrinhos? Mamãe estendeu a mão e deu um tapinha na dela. Não se preocupe, querida. Isso é um ótimo treino para a Ana. Ela vai precisar saber como cuidar de crianças quando tiver as dela um dia. Pense nisso como um treinamento, papai concordou, sorrindo. E então, simplesmente voltaram para a conversa habitual de jantar. Sara falando sobre seu dia. Mamãe e papai pendurados em cada palavra dela. Mike balançando a cabeça, concordando. E eu, invisível, mais uma vez. Depois daquela conversa, nada mudou. Se é que alguma coisa piorou.
Sarah e Mike pareciam levar minha reclamação como um desafio, encontrando ainda mais motivos para sair. Eles já estariam na porta quando eu chegava do trabalho, chaves do carro na mão. Estamos indo naquele restaurante novo no centro, diziam, já na metade do caminho. As crianças já lancharam. Obrigado, Ana. Os fins de semana se tornaram algo que eu temia. Acordava nas manhãs de sábado com um nó no estômago, sabendo que passaria os próximos 2 dias assistindo Patrulha Canina e mediando brigas de irmãos, enquanto Sarah e Mike viviam suas melhores vidas. Então chegou a quarta-feira que mudou tudo. Eu estava na minha mesa do trabalho, tentando me concentrar em um relatório de marketing, apesar da minha exaustão, quando minha amiga Raquel apareceu no meu cubículo. Ei, quer fazer algo divertido neste fim de semana? Perguntou, apoiando-se na beirada da mesa. Um grupo nosso está indo para o Pine Ridge Ski Resort, só uma escapada rápida. Saímos sábado de manhã e voltamos domingo à noite. As pistas devem estar perfeitas agora. Pela primeira vez em meses, senti uma faísca de excitação. Na sexta-feira à noite estava no meu pequeno quarto, arrumando minha mochila, realmente empolgada com o fim de semana que viria. Pela primeira vez. Tinha acabado de dobrar meu suéter mais quente quando Sarah apareceu na porta. O que você está fazendo? Ela perguntou. Olhei para minha mala, ainda meio aberta, dobrando um par de meias térmicas. Estou arrumando as malas para uma viagem de esqui, respondi. Vou para Pine Ridge com alguns amigos do trabalho. O rosto de Sarah escureceu. Você precisa cancelar. Levantei os olhos, surpresa com o tom dela. O quê? Por que eu faria isso? Porque ela disse, cruzando os braços. Mike e eu vamos para a festa de 60 anos da tia Linda em Millbrow neste fim de semana. Mamãe e papai também vão. Você precisa ficar aqui com Emma e Lucas. Eu não consegui evitar. Na verdade, ri alto, chocada com a audácia daquilo tudo. Você só pode estar brincando, falei, voltando a dobrar minhas calças de esqui. Você realmente acha que eu vou cancelar meus planos só porque você não se preocupou em me avisar sobre os seus? O rosto de Sarah ficou vermelho. Isso não tem graça, Ana. Você está sendo completamente irracional. Não, o que é irracional é presumir que eu vou largar tudo a qualquer momento para ser sua babá pessoal. De novo. O queixo de Sarah caiu. Ela ficou ali por um momento, gaguejando, antes de se virar e sair furiosa do meu quarto. Mamãe, papai, Mike. Ouvi sua voz ecoar pelo corredor. Vocês não vão acreditar no que a Ana está fazendo. Continuei arrumando minhas coisas, mas minhas mãos tremiam de raiva. O trovão de passos no corredor anunciou a chegada da cavalaria. Meu pequeno quarto, de repente, pareceu ainda menor quando Sarah, Mike e meus pais se aglomeraram ali dentro. O rosto de mamãe já trazia aquela expressão de decepção que eu conhecia tão bem. O que é isso que estou ouvindo sobre você ir esquiar? Ela exigiu, as mãos firmes na cintura. Exatamente o que parece, respondi, fechando o zíper da mochila. Vou para o Pine Ridge Resort com meus amigos neste fim de semana. Mas você não pode, Sarah exclamou. Temos a festa da tia Linda. Não, vocês têm a festa da tia Linda, corrigi, parando o que estava fazendo para encará-los. Por que estou ouvindo sobre essa festa só agora? Por que não fui incluída em nenhum planejamento? Mamãe hesitou, desconfortável pela primeira vez. Sarah se adiantou, sua voz pingando condescendência. Todos nós conversamos e decidimos que essa seria a melhor solução para todo mundo. Nós vamos para a festa, você fica com as crianças. É o arranjo mais lógico. Todos vocês discutiram, repeti lentamente. Sem mim, e decidiram como eu passaria o meu fim de semana. Que conveniente. Bem, você não pode levar crianças pequenas para uma festa sofisticada. Sarah bufou. A tia Linda disse especificamente, sem crianças. Joguei a mochila no ombro. Parece um problema seu. São seus filhos, Sarah. Descubra o que fazer. Mike finalmente se manifestou, franzindo a testa. O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente o que parece, respondi. Eu tenho planos. Eu vou esquiar. Seus filhos são sua responsabilidade, não a minha. Se você não pode levá-los para a festa, ou não vá, ou contrate uma babá. Uma babá? Sarah gritou. Com que dinheiro? De novo, não é problema meu. Me virei para encará-los de frente, de repente me sentindo mais forte do que havia me sentido em meses. Talvez em anos. Deixem-me ser bem clara. Eu vou esquiar amanhã. Todos ficaram em silêncio. Eu cansei de ser sua babá gratuita e conveniente. Os olhos de Sarah se arregalaram.
Eu cansei de ter meus fins de semana sequestrados, meus planos ignorados e minha vida tratada como se não importasse. Ninguém disse uma palavra. Se você precisa de alguém para cuidar das crianças, Sarah, essa é sua responsabilidade como mãe. Pare de presumir que eu sempre estarei aqui para cobrir suas costas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos me encararam como se eu tivesse acabado de começar a falar em outra língua. A boca de Sarah abriu e fechou como um peixe fora d'água. Mamãe parecia ter levado um tapa. Papai parecia que queria desaparecer. Sarah ficou parada no batente da porta e Mike apenas continuou ali, com aquela mesma expressão confusa que ele usava desde que sua empresa faliu. O choque do silêncio não durou muito. O rosto de Sarah se contraiu antes de ela explodir em soluços teatrais, cobrindo o rosto com as mãos. Mike murmurou algo que soou bem parecido com um xingamento baixo. Como você ousa? A voz da mamãe Rose cortou o ar. Depois de tudo que fizemos por você. Você está sendo completamente irresponsável. Papai entrou na conversa balançando a cabeça. Absolutamente egoísta. Fiquei ali, minha mochila ainda sobre o ombro, assistindo minha família se transformar em um verdadeiro coro grego de acusações. As palavras vinham como uma enxurrada, egoísta, ingrata, desconsiderada, imatura. Cada uma lançada com a intenção de me atingir, de me colocar de volta no meu lugar. Então mamãe jogou o que claramente ela achava que seria o golpe final. Se você sair por essa porta amanhã, nem se incomode em voltar para esta casa. Para surpresa de todos, comecei a rir. Não uma risadinha nervosa, mas uma risada genuína, vinda do fundo do peito. Eles me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Sabe o que é engraçado? Perguntei, enxugando uma lágrima dos olhos. Faz meses que eu sonho em sair desta casa. Eu só não tinha criado coragem. Olhei diretamente para minha mãe. Mas agora você está me dando a desculpa perfeita. Então, obrigada, mãe. Saia! Sarah gritou, os soluços falsos esquecidos no meio da raiva. Apenas saia. Peguei meu telefone e disquei o número de Raquel, colocando no viva voz só para deixar bem claro. Ei, Raj, desculpa ligar tão tarde, mas aquela oferta para ficar na sua casa ainda está de pé? Não só depois do esqui, mas por alguns dias. Mas é claro. A voz alegre de Raquel encheu a sala. Tem um quarto vago. Quer vir agora? Seria perfeito. Estarei aí em 20 minutos. Nos 15 minutos seguintes, juntei tudo o que consegui colocar no carro: roupas, documentos importantes, itens pessoais. Minha família assistia em silêncio, espalhada pelas portas, como se não conseguissem acreditar que eu realmente estava fazendo isso. Quando carreguei a última caixa, voltei para a sala, onde todos estavam reunidos. Ah, mais uma coisa, disse com a voz firme. Já que não moro mais aqui, também não vou mais pagar nenhuma das contas. O rosto da mamãe ficou pálido. Mas as compras, não são mais problema, eu falei, ecoando minhas palavras anteriores. Me virei e saí pela porta da frente, ignorando as súbitas chamadas de pânico de mamãe atrás de mim. O caminho até a casa de Raquel foi um borrão de adrenalina e alívio. Meu telefone não parava de acender com ligações e mensagens. Mensagens de texto furiosas de Sarah. Romances de culpa e tristeza de mamãe. Sermões decepcionados de papai. Ignorei todas. Na manhã seguinte, Raquel e eu pegamos a estrada rumo ao Pine Ridge Resort como planejado. Pela primeira vez em muito tempo, passei um fim de semana fazendo exatamente o que queria. Esquiamos, rimos, tomamos chocolate quente perto da lareira. E nenhuma vez precisei me preocupar com os filhos ou os problemas de outra pessoa. Quando voltamos no domingo à noite, abri meu laptop e comecei a procurar apartamentos. Sem precisar mais sustentar minha família, percebi que meu salário dava para bancar um lugar decente só para mim. Na quarta-feira eu já tinha encontrado um apartamento pequeno, mas iluminado. E, pela primeira vez em anos, me senti livre. Encontrei um apartamento em um bairro agradável da cidade, a apenas 15 minutos de carro do meu escritório. Minha primeira semana no novo lar foi como aprender a respirar de novo. Todas as manhãs eu acordava em um silêncio abençoado. Sem crianças gritando. Sem TV alta. Sem o peso da culpa indutora da minha mãe. Eu podia fazer café e bebê-lo enquanto ainda estava quente. Podia passar as noites lendo ou assistindo o que eu quisesse na Netflix. As mensagens continuavam chegando. Eu ignorava as ligações, mas não conseguia evitar de ler os textos.
Seguiam um padrão previsível. Mamãe, como você pôde abandonar sua família desse jeito? Nós precisamos de você. Sarah, você é tão egoísta. As crianças continuam perguntando onde está a tia Ana. Papai, sua mãe está muito chateada. Você precisa consertar isso. As mensagens oscilavam entre manipulação emocional e explosões de raiva seguidas por súplicas. Li todas elas. Mas não respondi nenhuma. Meu silêncio parecia deixá-los ainda mais loucos. Eles não estavam acostumados a não ter controle sobre mim. Depois de uma semana, eu estava sentada no meu novo sofá quando o nome da minha mãe apareceu na tela do celular. De novo. Dessa vez, resolvi atender. Ana, finalmente. A voz dela estava afiada. Eu não posso acreditar que você arruinou todo o nosso fim de semana. A festa da tia Linda foi um desastre por sua causa. Eu fechei os olhos, respirando fundo. Sarah e Mike não puderam vir porque você se recusou a cuidar das crianças. Pare. Minha voz foi baixa, mas firme. Apenas pare. Do outro lado, silêncio. Eu cansei disso, mãe. Ana, eu cansei de ser tratada como uma empregada dentro da minha própria casa. Eu cansei de ser sempre a primeira a ter que sacrificar tudo, meu tempo, meu dinheiro, minha vida, pela conveniência de todo mundo, menos a minha. Outro silêncio, mais longo dessa vez. Quando minha mãe falou de novo, sua voz mudou para aquele tom açucarado que ela sempre usava quando queria me manipular. Querida, eu sei que as coisas não têm sido perfeitas, mas somos uma família. Nós precisamos de você. As contas deste mês, estamos com dificuldades sem a sua ajuda. Não, mãe, eu terminei. Minha voz não vacilou. Talvez um dia possamos ter um relacionamento de novo. Mas se acontecer, vai ser em pé de igualdade. Sem manipulação. Sem chantagem emocional. Sem me tratar como um caixa eletrônico ambulante ou um serviço de babá gratuito. Houve mais uma pausa, mas dessa vez, não esperei uma resposta. Desliguei. E, antes que ela pudesse ligar de novo, bloqueei seu número. Depois olhei para o celular e fiz o mesmo com todos os outros. Mamãe. Papai. Sarah. Até Mike. Excluí e bloqueei todos nas redes sociais também. Foi assustador. E libertador. Como cortar as âncoras que eu nem percebia que estavam me segurando. Talvez um dia eu esteja pronta para ter minha família de volta na minha vida. Talvez com tempo e distância suficientes, possamos construir algo novo. Algo saudável. Com limites e respeito. Ou talvez não. Mas de qualquer forma eu não vou mais sacrificar minha felicidade e meu bem-estar para atender às suas demandas intermináveis. E pela primeira vez em muito tempo me senti verdadeiramente livre.